Olá galera, tudo bem? Estou aqui para falar sobre ondulatória. Ondulatória é uma matéria importante para o vestibular e também para o Enem. Para começar, vamos ver a definição de onda. Onda é toda e qualquer perturbação que se propaga através de um meio físico, transportando energia sem que haja transporte de matéria. Nós podemos classificar a onda em duas naturezas: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que exigem a presença de um meio material para se propagar. Por exemplo, o som. O som é uma vibração que se propaga apenas por meios materiais. Já as ondas eletromagnéticas são aquelas perturbações que se propagam sem a necessidade de um meio material. A luz, por exemplo. Isso não significa que ela não se propague em meio material. A luz pode se propagar no ar, no líquido, no sólido e também, por ser uma onda eletromagnética, não exige nenhum meio desses. É a única onda que se propaga no vácuo. Uma onda pode ser representada dessa maneira que você está vendo aí, uma onda senoidal. Como é uma perturbação periódica, sempre ocorre e se repete, ocorre e se repete, você pode observar aí, por exemplo, que existe uma parte superior, que nós chamamos de crista, e uma parte inferior, que chamamos de vale. Então alternam crista, vale, crista, vale, crista, vale, em um movimento cíclico e repetitivo. A esse movimento repetitivo, dizemos que ele ocorre em um certo período. Período é o tempo gasto de uma oscilação completa, ou seja, o tempo gasto para se produzir uma crista e um vale. Ou então, o tempo entre uma crista e outra crista, ou um vale e outro vale. Além do tempo gasto para se produzir um vale e uma crista, podemos observar que existe uma distância entre essas cristas e uma distância entre esses vales. Essa distância é chamada de comprimento de onda e corresponde a uma crista completa e um vale completo. Como essa onda ocorre de tempo em tempo, é um movimento periódico. E todo movimento periódico aparece numa certa frequência. A frequência, moçada, é a quantidade de vezes que um determinado evento ocorre num certo intervalo de tempo. Observem só essa onda. Ela executa 5 ciclos em 2 segundos. Observe que o 5 é o número de eventos, o 2 é o intervalo de tempo, assim a frequência pode ser calculada como número de eventos por unidade de tempo, e é igual a 2,5 Hz. Podemos dizer também que a frequência pode ser definida por n sobre ΔT. O n valendo 1, que é o primeiro evento, o tempo é o período. Então, frequência é igual ao inverso do período. Quando o tempo é medido em segundos, a frequência é medida em Hz, que é a unidade de frequência no sistema internacional. Observem nessa figura aí na tela. A distância entre uma crista e outra corresponde ao comprimento de onda. A distância entre um vale e outro também é o comprimento de onda. Para que ocorra uma distância dessa, é necessário que a onda complete uma oscilação inteira. Assim, o tempo gasto é o período. Podemos calcular a velocidade de propagação dessa onda como sendo: velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS é o comprimento de onda, lambda. O ΔT é o período, T. Assim, a equação fundamental da onda fica sendo comprimento de onda sobre período, que equivale a comprimento de onda vezes a frequência, pois a frequência é o inverso do período. Esta equação é uma das mais importantes para estudarmos ondulatória. Velocidade em metro por segundo, comprimento de onda em metros, frequência em hertz e o período em segundos. E agora, vamos falar dos fenômenos ondulatórios, que são efeitos que ocorrem com a onda quando ela se propaga. O primeiro deles é a ressonância. Ressonância é aquela no qual a onda recebe ou transmite energia numa das frequências fundamentais de algum material. Você pode ter observado que é comum citar, nesse caso, pessoas quando emitem um som, uma taça de cristal começa a vibrar e pá, se estilhaça.
Isso porque ela entrou em ressonância. Mas a ressonância não acontece só no cristal, acontece em qualquer meio material. A onda transmite energia numa certa frequência. Se for uma frequência igual a uma das frequências fundamentais do material, ele passa a oscilar com frequências iguais. Para isso, eu vou citar um exemplo simples. Quando você sintoniza o seu rádio, na 102 FM, você está colocando o seu rádio em ressonância com a emissora. Os dois operam em frequências iguais. Então, ressonância acontece quando a frequência da onda é igual à frequência fundamental de vibração daquele material. Difração. Difração é um fenômeno que ocorre quando a onda, ao se propagar, contorna o obstáculo à sua frente. Você pode observar que quando você está no seu quarto e sua mãe te chama lá da varanda, mesmo não estando frente a frente a ela, você consegue ouvi-la. Isso ocorre porque o som emitido pela sua mãe, ao entrar pela casa, consegue contornar portas e outros obstáculos até chegar em você. A difração ocorre quando o comprimento de onda do som emitido tem mesmas dimensões dos obstáculos à sua frente. E com isso, observe aí nessa figurinha. A onda, ao atravessar qualquer obstáculo, pode contorná-lo. A explicação disso ocorre pelo princípio de Huygens e diz que qualquer ponto de uma onda torna-se um novo emissor pontiforme de uma nova onda. Difração é aquela no qual a onda contorna o obstáculo à sua frente. Polarização. A polarização ocorre quando uma direção de vibração é selecionada por um polarizador. Nessa figura aí na tela, o que você vê é uma onda vibrando em 3 dimensões, para cima, para baixo, direita e esquerda. Ao passar por um polarizador com uma fenda vertical, somente as oscilações verticais conseguem atravessá-lo. E a gente diz então que essa onda foi polarizada. Hoje a polarização é muito utilizada na produção de filmes 3D, onde o seu olho direito e o olho esquerdo recebem luz polarizadas de direções diferentes, uma na vertical, outra na horizontal. E aí o seu olho consegue pegar 2 imagens e misturá-las. Polarização é uma seleção de direção de vibração de uma onda. Reflexão. A reflexão ocorre toda vez no qual a luz tentar passar de um material para o outro e ao incidir na superfície de separação deles, voltar e passar a se propagar no mesmo meio de origem. Como você pode observar nessa figurinha aí. A onda incide no meio A, tenta passar para o meio B, mas é refletida. E nesse caso, valem as leis da reflexão. A direção da onda incidente, a direção da onda refletida, o ponto de incidência e a linha normal pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei, onde o ângulo formado entre a onda incidente e a linha normal é igual ao ângulo formado entre a onda refletida e a normal. A reflexão pode ser observada principalmente num efeito chamado de eco. Vamos falar do eco. O eco é quando você emite um som e algum tempo depois recebe a reflexão dele. Com isso, o som foi, incidiu num obstáculo, voltou e você conseguiu captá-lo. Nos exercícios de vestibulares onde cair eco, lembre dessa figurinha que está aí na tela. O som gasta uma distância para ir igual à distância para voltar. O tempo entre a ida e a volta é o tempo de eco. Então lembre que a velocidade é igual a 2D, que é ida e volta, dividido pelo tempo de eco, que é o tempo de emissão até a recepção do novo som. Interferência. A interferência pode ser observada no nosso dia a dia. No caso de ondas mecânicas, quando 2 pessoas falam simultaneamente, gerando aquela mistura de informações e sons, no qual você não consegue distinguir a informação de maneira clara. Ocorre a interferência entre 2 ondas mecânicas. A interferência entre ondas eletromagnéticas. Num show, por exemplo, onde vários canhões de luz coloridas estão incidindo no mesmo ator ou no mesmo cantor e dá origem a uma nova cor. É a mistura de ondas eletromagnéticas. Na interferência, é importante você observar que existe a interferência construtiva, ocorre quando uma crista se encontra com outra crista, ou um vale se encontra com outro vale, como você pode ver nessa figurinha aí na frente. Ou então, a interferência destrutiva, no qual uma crista se encontra com um vale e eles se matam.
dando origem a um som muito fraquinho, a uma luz muito fraquinha. A interferência pode ocorrer com ondas de mesma natureza e só pode ser medida num determinado ponto específico do espaço, tá certo? E aí nesse ponto você vai verificar se é construtiva ou destrutiva. E agora, o último fenômeno ondulatório da aula, a refração. A refração ocorre quando uma onda tenta passar de um meio para o outro e consegue. E com isso, a sua velocidade de propagação é modificada. Isso depende de vários fatores, como por exemplo, a densidade. Quando a onda passa de um meio menos denso para um meio mais denso, as moléculas estão mais próximas, a sua velocidade aumenta. Quando ela passa de um meio mais denso para um meio menos denso, as moléculas, por estar mais afastados, fazem com que a velocidade diminua. Isso chama-se refração. Pode acontecer com o som ou com a luz. No caso da luz, nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, numa aula específica de refração da luz. Mas do som, vamos observar uma coisa. Uma observação muito interessante é a velocidade do som no ar, que é de aproximadamente 340 metros por segundo. Na água, em mesma temperatura, é de 1.500 metros por segundo. E numa barra de ferro, é quase 5.000 metros por segundo. Portanto, quando você está mergulhando e ouve alguém te chamar lá de fora, o som dentro da água se propaga muito mais rápido do que no ar. Então, o som ao entrar do ar para a água, mudando de velocidade, sofre refração. Moçada, até a nossa próxima aula com acústica e efeito Doppler. Um abraço.